Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto que a gente fez, o TDD 2020 Async Task, né? Esse é o parte 3, dando continuidade, né, ao parte 2, teve o parte 1, parte 2 e agora a parte 3. Nesse parte 3 a gente vai implementar atualizações do ASP.NET Core 3.1.5 e instalar o Migration. O objetivo dessa videoaula é utilizar o projeto DDD desenvolvido na aula 2, né, que a gente utilizamos. Aqui no meu GitHub, ó, só você procurar por DDD parte 2, só você baixar esse projeto, é o mesmo projeto que a gente vai dar continuidade a essa aula, certo? Abordaremos nessa aula a atualização do Core 3.1.1, né, que foi o que a gente utilizou na aula 2, para o 3.1.5. Instalaremos o Migration também na arquitetura dessa vez na aula 3. As ferramentas que a gente vai utilizar é o Visual Studio 2019, versão Community. Garanta que o seu Visual Studio esteja tudo atualizado, certo? Para não ter nenhum problema na hora da instalação da atualização do ASP.NET do Core, né, no caso. O SQL Server Manage Studio, nós iremos utilizar. A linguagem que a gente vai utilizar é o C#. E vamos ao fonte sem delongas. Eu estou aqui com o meu Visual Studio 2019. Eu vou vir aqui, vou abrir a minha aplicação, né? A aplicação da aula passada, né? No caso... Opa, pasta não, desculpa. Aqui. Vou vir aqui. Abrir projeto ou solution. Eu vou selecionar aqui o meu projeto. Está onde eu baixei. 2020, a presentation e ok. Só aguardar ele abrir agora. Pronto, ele já está iniciando aqui, só está carregando algumas dependências do projeto para a gente dar continuidade ao projeto. Só aguardar. Está carregando ainda algumas dependências. Pronto, agora após ele ter carregado as dependências do projeto, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai clicar com o botão direito aqui na Solution e vamos em gerenciador de pacote Nugget, né? Que nós escolhemos na aula retrasada, desde a primeira aula, gerenciar nossos pacotes via Nugget. Então aqui a gente vai atualizar todas as nossas dependências que a gente está utilizando para o 3.1.5, a qual tiver no caso, né? Aqui a gente vai instalar no projeto Application e a Presentation, né, no caso, e no Infra a gente vai atualizar. Por que a gente vai colocar aqui no Presentation? Porque a string de conexão a gente estava utilizando nas aulas passadas no Infra, a gente vai passar a utilizar também no Presentation, porque não tem uma forma de criar de criar um migration sem ele estar lá no startup do projeto, certo? Então vamos lá, eu vim aqui selecionar o último, né, o mais estável e instalar. Pedindo um OK aqui, aceita e aguarda a instalação. Pronto, ele já instalou aqui no projeto, certo? Pronto. Agora eu vou selecionar essa de baixo aqui, ó. E ó, ele está mostrando que é para aplicar nesses dois projetos. Então, vou selecionar os dois projetos, vou lá na última versão, a última versão, que é a mais estável, e instalar novamente. Para não ficar muito longo o projeto, eu sempre vou cortar a instalação, porque não tem muito sentido, né? Ele vai instalar até o final e se der algum erro eu mostro. Caso não der algum erro, ele já instalou. Por exemplo, que nem no caso aqui ele instalou bem rápido, então eu não vou cortar. Agora deixa eu ver qual é o próximo framework. Aqui, ó, o SQL Server também. Deixa eu ver a versão que ele está. Ó, o SQL Server também está no 12, então vamos lá, vamos atualizar ele para a versão mais recente, que é 3.1.5 e instalar. Vai pedir aqui um OK. Aceitar e só aguardar. Pronto, ele já instalou também. Agora vamos para o último aqui, ó, o Tools, né? Vamos selecionar também. Aqui já está selecionado os dois projetos. Vamos aqui instalar a última versão dele também, mais recente, instalador. Aguardar ele mostrar a mensagem aqui para a gente aceitar e só aguardar a instalação também. Pronto, também já instalou, então nós atualizamos já todas as bibliotecas que a gente tinha para atualizar.
certo? Feito isso agora, a gente vai fechar aqui o pacote Nugget, vamos ir para infra, para a pastinha infra que tem aqui no nosso projeto. Vamos chegar no projeto infraestrutura, na pasta configuração e na pasta context base, né? Dá 2 cliques para abrir ela. Primeira coisa que a gente vai fazer é comentar esse cara aqui que a gente não vai necessitar mais dele, certo? Pronto. E aí, o que a gente vai fazer também... Opa. Só aguardar isso. Agora, o que a gente vai fazer também é comentar esse cara aqui. Por enquanto, a gente não vai utilizar ele, certo? Pronto. Feito isso agora, a gente vai alterar o nome aqui do nosso banco. Então, é aula... update e immigration, certo? Vamos deixar aqui tudo maiúsculo, né? Feito isso agora, a gente vai vir aqui agora no projeto application, não, desculpa, application não, no projeto presentation, né? Na apresentação, no web DDD 2020, vamos vir aqui no startup dele, ó, dá 2 cliques aqui. Agora aqui, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai adicionar o contexto no caso aqui, certo? Que a gente não estava fazendo isso. Então vamos colocar o contexto aqui, add contexto, não tem segredo nenhum, certo? Deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte para ficar bem visual, ou visão, dá para todo mundo enxergar, né, no caso. Dá um Ctrl ponto aqui para ele adicionar a referência do nosso contexto, não foi? Deixa eu ver. Ctrl ponto. Pronto, adiciona a referência. Contexto, na verdade, deixa eu pegar aqui o nome da nossa contexto base, se eu não me engano. Isso. Contexto base, né? Vou colar aqui. Dá um Ctrl ponto, ele adiciona a referência também. Pronto, feito isso agora eu vou no meu arquivo appsetting, que é aqui, ó, de configuração. E eu vou colar a minha string de conexão aqui em cima também agora, né? Porque sem fazer dessa forma, ele não consegue criar o migration. Agora aqui eu só vou alterar o nome da base, né? Vou colocar a nossa base aqui. Certo? Aqui no appsetting. Pronto, feito isso agora, vamos buildar o projeto para ver se está tudo certo, se ele builda completamente. Lembrando, pessoal, que esse projeto é um projeto bem simples de DDD, né? Mas para entender a utilização do DDD, mas eu já conheço pessoas que já estão utilizando projeto com essa arquitetura, com esse design pattern, também já em empresas, já também, e também para estudos também, certo, pessoal? Vou guardar a compilação dele. Pronto, compilou o projeto. Agora o que a gente vai fazer é vir aqui em ferramentas, vou vir aqui em gerenciador de pacote nuggets e console do gerenciador de pacotes. No console de gerenciador de pacotes, eu vou digitar o comando aqui, que vai ser o add migration inicial create, né? Esse comando, no caso, ó, add migration inicial create, e vou dar um criar. Antes, na verdade, ele vai dar um erro porque eu esqueci aqui de selecionar o projeto aqui, ó, tá vendo? Ó, projeto padrão, tem que selecionar aqui o nosso objeto, no caso, a infraestrutura, tal. Não foi. Porque a gente tem que vir aqui e selecionar o nosso projeto infra, que é ele que tem o nosso contexto. Sem ele, não vai criar. E esse erro que tá dando aqui em cima, ó, tá vendo? Decimal, ele pede uma coluna, ele fala para informar o decimal, certo? Para a gente fazer isso aqui, só ir na entities aqui. É um alerta, não é um erro. Ele criaria mesmo com esse alerta aqui, mas vamos tirar esse alerta. Para tirar esse alerta, o que a gente vai ter que fazer aqui é aqui no name,
a gente vai ter que dar uma vírgula aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver. Não, vamos fazer o seguinte. Por enquanto a gente deixa dessa forma. Deixa eu arrumar, vai. Vamos arrumar. Ctrl ponto. Vamos adicionar esse cara aqui. Certo? Aqui a gente vai colocar a coluna preço. Entre aspas, né? E aqui a gente vai colocar o tape name dele. Tape name dele vai ser decimal. Pronto. Para que não aconteça mais aquele erro que ele está aparecendo aqui embaixo. Não é um erro, né? É um alerta. Agora, feito isso, seleciona aqui embaixo, ó, tá vendo, pessoal? Como infra, né? O projeto infraestrutura. E vamos executar de novo o mesmo comando, o add migration initial create. E aí, aqui, ó, vamos ver se aqui na solução já vai dar para ver já o migration que ele vai adicionar aqui. Tá buildando o projeto primeiro, né? Pronto. Ele já adicionou o migration, ó, tá vendo aqui, ó, em cima? Já adicionou todo o migration. Vamos ver aqui na aplicação como é que ficou. Colocou o migration, tal, tudo certo. Inicial creation, ele tirou uma snapshot do model, né, das models, criou tudo certinho como a gente precisa. Agora, o que eu vou fazer, eu vou abrir meu SQL aqui. Por que eu vou abrir o SQL? Para a gente verificar, né, a criação da database, né, que a gente vai mandar ele criar. Por enquanto, ele somente criou o arquivo de migration, não criou a database lá. Nesse caso, pessoal, não tinha mais a database desse projeto, mas no seu caso é só você atualizar, né, no caso, no projeto mesmo, né, colocar o update database e ele vai atualizar a sua data. Então, se a gente ver aqui, ó, quer ver? Abrir aqui, ó, não tem nenhum, né, só tem as aulas passadas aqui, ó, né, tá? Até tenho ele aqui, ó, tem esse projeto aqui, só que a gente vai criar um novo, vamos criar uma database novo. A database ela vai ser criada com esse nome que a gente deu aqui, ó, no app setting aqui também, ó, tá vendo? Migration. E agora a gente vai executar o comando que chama update, né? Update database. Opa, vou copiar aqui para ser mais rápido. Que é esse comando aqui. Ele é responsável por criar a base de dados e também atualizar todas as nossas tabelas. O update ele vai atualizar toda tabela que você alterar, coluna que você criar, tabelas novas, ele que vai fazer o processo de migração. Success. Só aguardar que ele está criando aqui, pessoal. Done. Pronto, ele já criou. Agora a gente vai voltar aqui no SQL, certo? Vamos só atualizar aqui, ó, para mostrar que ele já criou. Aqui, ó, já criou a nossa base de dados. Deixa eu ver se ele já criou a tabela também, só para certificar que ele criou tudo certinho. Também criou a tabela, certo? Vamos dar um select nela aqui. Pronto, criou, ó, tudo certinho, deu um select na tabela, não tem nada, certo? Feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos voltar no contexto base, certo? E vamos descomentar esse cara aqui, ó. Porque o nosso domínio e a nossa infra, ele vai utilizar esse cara aqui para acessar o banco. Porém, para a gente atualizar, dar um update com o migration, ele vai utilizar essa URL aqui. Então, não tem jeito, você tem que ter essas duas URLs definidas se você quiser trabalhar com migration nesse projeto, no caso. E aí aqui você pode deixar aqui o add context base dessa forma aqui, que ele vai utilizar somente para atualizar o migration, né?
E agora o que a gente vai fazer é executar essa aplicação para ver se está tudo certo. Você está criando já os produtos, atualizando e deletando. Os testes básicos que a gente tem que fazer depois de uma atualização dessa de core, né, que a gente atualizou do 3.1.1 para o 3.1.5, e também a gente instalou o migration e criamos o banco, tudo através do migration dessa aplicação. Pronto, ele já iniciou aqui, ó. Vamos em produto. Não tem nada, vamos criar um produto só para a gente ver se está tudo certo. Criar um produto, preço 1, ativo, apesar que tem uma regra que a gente fez que ele já coloca ativo, e teste 1 e criar. Criou, agora vamos dar um select aqui no banco só para ver, ó, criou certinho. Vamos fazer os testes básicos, que é edição. Então, de 1 vamos colocar 2, alterado, e vamos desativar ele aqui. Certinho, 2, alterado, desativado. Vamos no detalhe para ver se ele lista o detalhe. Listou o detalhe, vamos voltar. Agora vamos vir aqui em delete, ó. Deletar. Pronto, caminho perfeito. Ele já fez toda a nossa... todos os testes que a gente deveria fazer depois das atualizações. Agora vamos tentar inserir uma coluna utilizando o migration. Vamos ver se ele funciona, né? Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu vou adicionar uma coluna chamada... Deixa eu ver... teste. Certo? Essa coluna teste, ela... Vou colocar int. Pronto. Aqui. Teste. Vou salvar. Agora... eu vou vir aqui agora e vamos dar um... Vou fechar aqui. Vou fazer o seguinte. Para ficar um pouquinho mais diferente, vou vir aqui e vou deletar o migration, certo? Vou vir aqui. Deleto migration. Deleto o snapshot aqui dele. Opa. Certo? Pronto, deletei. Feito isso agora, tá zerado, certo? Então vamos lá novamente, vim aqui na extensão, na extensão aqui, gerenciador de console, vamos vir aqui e vamos dar um add migration create. O ideal aqui, né, o que eu quero mostrar ele criando lá a nossa coluna, né? A coluna nova que a gente está criando, que é o teste ali inteiro. Só isso que a gente vai fazer para finalizar o vídeo, certo? Tá dando um build. Deu um build com sucesso. Pronto, ele já criou aqui, ó, tá vendo? Já criou até a coluna aqui. Agora que a gente vai fazer é atualizar a database para ver se ele cria também essa coluna lá na base de dados, certo? Ó, dando um update aqui, executei o comando update database. Vamos ver se ele consegue criar lá. Isso é só um bônus, né? Mostrando que caso você for utilizar o migration nessa aplicação aqui, você pode adicionar uma coluna e depois mandar ele dar um update lá no migration para ele atualizar o banco, no caso, né? Vamos ver se ele atualizou. Já existe uma tabela com banco, deixa eu ver se ele atualizou. Eu acredito que ele não atualizou. Deu um erro ali, eu percebi. Coluna ativo, não, ele não atualizou. Vamos ver o que pode ter acontecido. Vamos voltar lá. Pessoal, para o vídeo não ficar muito demorado, o que eu fiz?
eu comentei essa parte que ele cria, adicionei a coluna aqui na mão, no migration mesmo, né? Para uma outra videoaula a gente faz o comando certinho do migration, mas assim, a ideia é adicionou uma coluna ou então dropou uma coluna, tirar ela daqui ou então colocar o comando aqui, certo? E rodar o migration de novo com aquele update database, né? Que nem a gente fez para a gente, no caso, para a gente atualizar o banco. Que nem o que eu fiz aqui foi, fiz essa alteração, coloquei aqui a nova coluna que a gente criou, deu um update database e aqui no banco de dados, ó, se a gente for ver, já está a coluna nova lá, certo? Esse é o exemplo, né? Esse que a gente propôs nessa videoaula, que foi a atualização do migration e também, a instalação do migration e instalação da aplicação em si, certo, pessoal? Agradeço a todos, né, que ficaram até o final aí. Tem algumas considerações finais aqui. Esse projeto é um projeto open source que pode ser utilizado tanto para trabalho quanto para estudo, certo? O fonte do projeto não deve ser vendido, mas pode ser utilizado para fins de desenvolvimento de projetos em empresas ou projetos pessoais. Lembrando, pessoal, que o Visual Studio que a gente utilizou para empresas ele é pago, tá? A gente utilizou a versão Community aqui do Visual Studio destinado para estudos mesmo, foi o que a gente fez no canal aqui, certo? Consultorias, treinamentos de equipes, desenvolvimento da arquitetura, entre em contato pelos comentários. A referência que a gente utilizou foi o Agile, o Agile, né? Esse site que a gente utilizou como referência, o site do Eduardo Pires, né? O site dele, GitHub também, um livro do DDD Design, né? Design Domain, apresentado por Valdir Ferreira. Sugestões, dúvidas, consultorias, treinamentos, desenvolvimento de arquitetura, deixar nos comentários, certo? Obrigado a todos que assistiram até o final e lembrando que a gente vai ter mais uma videoaula para a gente fazer o migration certinho de update de todas as colunas novas que a gente quer incluir e as colunas que a gente quer deletar. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.